Olá, professor. Meu nome é Elizabeth Agugliari e nós estaremos juntos aqui durante a série Matemática Sem Segredos, voltada para os conteúdos de matemática do terceiro ano do ensino fundamental. Essa série está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, composto de 3 programas, dedica-se a você fazer um diagnóstico da real situação em que estão os alunos que chegam às suas mãos no terceiro ano. E também vamos apresentar algumas atividades que você poderá utilizar caso habilidades que são abordadas, que são essenciais, não tenham sido construídas por eles. A segunda etapa será composta de uma outra série de programas onde nós enfocaremos assuntos específicos do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Nesse primeiro programa, nós vamos tratar da classificação e da comparação. E você vai ver que até como estratégia da gente ganhar tempo, uma vez que talvez a gente tenha que agir numa atitude de recuperação, nós vamos também explorar a classificação já trabalhando situações problema que envolvem adição e subtração. Nessa nossa primeira atividade, professor, vamos tratar da classificação. Use o material que você tiver. Nós estamos apresentando aqui como sugestão trabalhar com os lápis, o que a gente tem na nossa sala de aula, sem problemas. E desde que os alunos classifiquem, ou melhor, separem, classificação é palavra de professor, né? Que eles separem esses lápis da forma que quiserem, usando o critério que quiserem, ou seja, façam uma classificação livre. Depois, faça com que eles expliquem como foi que fizeram, que desenhem como ficou a arrumação. Isso é importantíssimo, que o aluno faça a manipulação, depois desenhe como ficou a arrumação e pense sobre a arrumação que fez. E a partir daí, faça perguntas do tipo, se nós juntarmos os 2 grupos, digamos que os alunos trabalharam, por exemplo, com lápis com ponta e lápis sem ponta. Se nós juntarmos os 2 grupos, o que a gente obtém? Estamos trabalhando a reversibilidade. Separamos em partes e, juntando as partes, voltamos ao todo. Isso é fundamental. Depois que eles fizeram isso, que eles podem, inclusive, criar etiquetas para representar cada quadro, com ponta, sem ponta, aí você vai fazer uma classificação dirigida. Por exemplo, sugira o critério de cor. Temos aqui lápis de 2 cores. Vamos separar em 2 grupos. Os azuis e os vermelhos. Feita essa separação, você vai partir para um outro momento que será a exploração da classificação. Então, veja, primeiro classificaram livremente, depois vamos fazer uma classificação dirigida para que com a turma toda seja possível fazer a exploração. Nós, inclusive, vamos ver como construir um gráfico a partir desta classificação. Para a construção do gráfico, um recurso que nós temos e que devemos explorar em sala de aula é o papel quadriculado. Nós aqui temos um quadro que representa exatamente um recorte desse papel quadriculado. Então, os eixos, a escala, o título, né? E vamos então agora representar ali exatamente aquela classificação que nós tínhamos feito. Então, vejam, para cada lápis azul, vamos colocar um quadradinho azul. Da mesma forma, para cada lápis vermelho, o aluno pintará um quadradinho vermelho, que nós aqui representaremos desta forma. Construímos o gráfico. Agora, vamos explorá-lo. Então, vamos fazer perguntas ao nosso aluno. Quantos lápis azuis temos? Temos 7 lápis azuis. Quantos vermelhos? 4 vermelhos. Onde há mais lápis? Lápis azuis ou lápis vermelhos? Quantos há a mais? Esta perguntinha é fantástica, né? É ela que evita que o nosso aluno, mais tarde, associe essa pergunta, quantos há a mais, à adição, porque
O que nós estamos querendo ver é exatamente o quê? A diferença entre os vermelhos e os azuis. 7 menos 4, 3, certo? Fazemos também perguntas envolvendo adição. E se juntarmos os lápis azuis com os lápis vermelhos, com quantos ficamos? Enfim, professor, explore o gráfico com todas aquelas situações que envolvem adição e subtração. Por exemplo, se eu tirar 2 lápis azuis, com quantos lápis azuis eu fico? Se eu adicionar 3 lápis vermelhos, com quantos lápis vermelhos eu fico? Essa é uma exploração que se faz do gráfico, que envolve a leitura e a interpretação do gráfico, uma habilidade essencial também em tratamento da informação. Nós, na realidade, fizemos a conexão da questão da classificação, né, das operações e também com o tratamento da informação. Espero que você aproveite essa sugestão na sua sala de aula. Essa atividade aqui nós podemos fazer com os alunos arrumados em grupo, certo? Então, dê um conjunto de copinhos descartáveis, caixas, o que você tiver. Eles vão funcionar como porta-lápis. E aqueles lápis que nós já tínhamos. Então, agora a atividade é a seguinte. Para cada copinho, eu vou colocar um lápis. Até que eu esgote todos os lápis. E vamos ver o que acontece. A seguir, vamos perguntar para os nossos alunos. Todos os porta-lápis receberam lápis? Faltou lápis? Sobrou lápis? Quantos faltaram? O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente a questão da comparação, certo? Estou comparando o número de copinhos com o número de lápis. É claro que a gente vê que faltou lápis para aqui. Faltou quanto? Um lápis. Então, viu, professor? Explorando as atividades de classificação, você pode já estar trabalhando com as operações e também a questão da comparação. As atividades de classificação e de comparação, elas permitem também que você faça conexão com outros assuntos que você terá que trabalhar com os seus alunos. Por exemplo, você pode classificar meios de transporte, animais, utilizar os próprios alunos que você tem na sala de aula e, a partir daí, criar as situações. Então, por exemplo, vamos pensar nos animais. Os alunos poderão fazer várias classificações. Por exemplo, podem fazer animais com pelo e animais sem pelo. E tudo que a gente viu com os lápis pode ser feito também com este material. Com certeza, temos que trabalhar meios de transporte com os nossos alunos. Então, aproveite essa situação para trabalhar as duas questões, classificação e meios de transporte. Então, por exemplo, meios de transporte terrestres, meios de transporte aquáticos e meios de transportes aéreos. Numa classificação já com 3 grupos e você fará todas aquelas situações problema também, tendo sempre em conta o que você quer atingir com seus alunos. Professor, este jogo está disponível no portal da Multirio. Trabalhando com os nossos alunos em sala de aula, também são possíveis várias classificações. Por exemplo, alunos que usam óculos e alunos que não usam óculos. Nós trouxemos aqui para você umas ilustrações só para a gente poder exercitar um pouquinho em cima desta classificação. Então, separam-se os 2 grupos, alunos que não usam óculos e alunos que usam óculos. E aí vamos também comparar, vamos fazer situações problema, onde há mais, se são crianças com óculos, crianças sem óculos, quantos há a mais? Se juntarmos os 2 grupos, o que a gente obtém? Professor, este jogo está disponível no portal da Multirio. Bom, professor, o primeiro programa nós tratamos da classificação e da comparação. E agora vamos focar um pouquinho na questão da seriação. Essas 3 habilidades são fundamentais
para que a criança construa o conceito de número. Basicamente, a diferença entre classificar e ordenar é que quando a gente classifica, a gente separa os elementos em função de uma semelhança que eles têm. Já quando a gente ordena, a ênfase é na diferença. Então, por exemplo, diferenças de altura, diferenças de peso, diferenças de gradação de cor, e aí a gente ordena ou em ordem crescente ou ordem decrescente em função desse critério que nós tenhamos escolhido. Essas atividades, que a gente inclusive vai abordar aqui especificamente com um determinado material, você pode usar com os alunos ou com outros materiais que você queira. Vamos então à nossa primeira atividade? Bom, professor, um material que nós podemos utilizar são as reguinhas de Cuisinart, que você já deve conhecê-las. E a primeira atividade é deixar que os alunos tomem conhecimento delas, brinquem, classifiquem, enfim, deixe-os livres. Depois, então, vamos propor que eles ordenem. Para isso, vamos selecionar uma sequência de 10 reguinhas e aí vamos propor que os alunos as ordenem em ordem crescente de altura e em ordem decrescente, tal qual fizemos com os nossos alunos. Por exemplo, se eu tenho aqui as nossas reguinhas, quem são os vizinhos da régua verde? A régua preta e a régua amarela? Vamos explorar isso com os nossos alunos também. Quem são os vizinhos do Joãozinho na fila? Quem vem antes, quem vem depois? Agora vamos fazer uma atividade ao contrário. Em vez de ordem crescente de altura ou decrescente, dependendo da que você tiver usado, fazemos a outra. Então vamos inverter aqui a ordem, certo? Invertendo a ordem. Vamos voltar e fazer as mesmas perguntas. Quem são os vizinhos da régua verde? Mudaram os vizinhos? Não mudaram os vizinhos. Não é porque na ordenação tem isso. Quem vem antes, simplesmente, se você inverte a ordem, passa a vir depois. E quem estava depois passa a vir antes. Então, os vizinhos da régua verde continuam sendo a régua amarela e a régua preta. A única coisa que mudou é a posição em que eles se encontram, antes ou depois. O mesmo vai acontecer com os nossos alunos. Os vizinhos do Joãozinho, quando a gente inverteu a ordem de arrumação da fila, são os mesmos vizinhos. Só que quem vinha antes na fila passa a vir depois e quem vinha depois passa a vir antes. Bom, professora, essa atividade que nós trazemos aqui é um jogo. E olha, você pode acreditar, nossos meninos adoram jogar. Nós gostamos muito de jogar, certo? Então, esse jogo envolve o quê? A questão da descoberta de regularidades em uma sequência. Aqui o que a gente tem? Uma sequência de cores. Então, com esse jogo, você divide a turma em grupos de 4, tá? Pode ser uma dupla jogando contra outra dupla, um tabuleiro com a centopeia desenhada e círculos coloridos. Cada aluno, na sua vez, sorteia um círculo. E aí ele vai colocar ali, se for a cor da vez. Amarelo, vermelho, azul. Amarelo, qual seria o seguinte? Vermelho. Ora, eu acertei, então entra o vermelho ali. Se eu tivesse errado, o círculo voltaria para cá e o outro aluno continuaria. E assim vamos sucessivamente. Então, agora o outro aluno sorteia, tá certo? Preto. Ora, eu não tenho círculo preto, então ele volta para o saquinho. Passo a vez para o outro e assim vamos sucessivamente. Ganha o jogo quem conseguir colocar mais círculos sobre a centopeia. Professor, este jogo está disponível no portal da Multirio. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês a aplicar em sala de aula. Bom, professor, agora nós vamos ver outros exemplos de seriação que você pode usar com a sua turma. Então, mais uma vez, vejam o que eu estou aqui trabalhando. Uma sequência, mas não mais apenas uma sequência de cores. Agora eu tenho aqui uma sequência de figuras geométricas. Olhem só, eu já estou trabalhando sequências com figuras geométricas, que é um assunto que eu vou ter que trabalhar com meu aluno. Aproveito aqui. Então, diferenciar quadrados de círculos. Então, ele vai observando um quadrado, um círculo, um quadrado, um círculo, um quadrado, um círculo. Depois do último círculo, o que é que ele teria que colocar? Um quadrado. E assim ele vai
completando a sequência. Vejam, trabalhei com apenas um atributo, a forma que vai mudando, certo? Então, esse é um exemplo básico que a gente tem também de sequência, regularidades em sequências. Neste exemplo agora, a gente já agregou um grauzinho de dificuldade a mais. Observe, eu tenho agora 3 formas. Eu tenho quadrados, círculos e triângulos. Novamente, quadrado, círculo e triângulo. Quadrado, círculo, a próxima figura, o triângulo. E assim ele continuará. Depois do triângulo, o que ele deverá colocar? Um quadrado. Depois de um quadrado, um círculo. E assim, sucessivamente, completando a sequência. Veja a diferença entre essa e a outra, é que eu agora tenho 3 figuras que se repetem, não mais apenas 2. Agora, professor, você vai ver que a gente dificultou mais um pouco. Não podemos, em hipótese alguma, começar pelo mais difícil, certo? O aluno precisa habituar o olhar dele na percepção das regularidades. Ainda estamos com o mesmo universo das figuras geométricas, mas agora veja, eu tenho um quadrado, um círculo, um quadrado, 2 círculos, um quadrado, 3 círculos, um quadrado, 4 círculos. Então, vamos colocar os 4 círculos. Depois do 4º círculo, viria um quadrado. Hoje, nós vamos focar na questão da contagem, que o nosso aluno já traz de uma forma já prévia, né? Como as contar sem significado, muitas vezes não sabem por que estão contando. E a gente agora vai trabalhar a questão da importância do agrupamento. Vamos, então, ao trabalho? Para iniciar, professor, ofereça ao seu aluno um conjunto de 10 objetos para que eles os contem da forma que quiserem. Nós temos aqui 10 botões, poderiam ser 10 grãos, 10 palitos, o material que você tiver. Você vai observar que os alunos vão contar, salvo raríssimas exceções, que talvez nem apareçam, sem nenhum problema. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. E depois, você vai oferecer também a eles material de contagem, do material que você tiver, sendo que nós vamos aumentar a quantidade. Quando você tem uma quantidade grande de material, o que vai acontecer? Se você não tiver uma estratégia de contagem, a gente se perde, conta um elemento de novo. Não é por outra razão que o homem, desde os primórdios, agrupa para contar. Porque precisa organizar essa contagem. Como o nosso sistema de numeração é decimal, prevê o agrupamento de 10 em 10, nós vamos nos focar nisso. Nada impede que você faça com seus alunos outros tipos de agrupamento. Agrupamento de 5 em 5, agrupamento de 2 em 2, que você já aproveita para trabalhar números ímpares e números pares, sempre dentro daquela perspectiva de que nós estamos tentando resgatar aprendizagens que o aluno deveria ter feito anteriormente. Então, deixe que eles contem naturalmente. E aí vão aparecer os diversos tipos de agrupamento. Depois você vai propor que eles contem de 10 em 10. Uma sugestão que eu trago é que eles usem argolinhas para colocar os grupinhos. E essas argolas, vejam, tirinhas de revista, folha de revista, você simplesmente une as pontas e, ó, grampeia. Dentro daquela nossa perspectiva de que você não precisa comprar material. Vamos, inclusive, levar essa coisa para os nossos alunos, de aproveitar o material que já existe. Muito bem, então, ele vai contar e a regra agora vai ser, você propõe para ele que a regra é essa. 10 ficam juntos. Então, vamos lá. 1, 2, né? Eu estou apressando um pouquinho por causa do nosso tempo. 7, 8, 9, 10... Ainda tenho mais de 10, continuo agrupando. Enquanto eu tenho mais de 10, eu continuo agrupando. Então, o nosso aluno conseguiu fazer 3 grupos de 10 e 8 soltos. A etapa agora é fazer com que ele desenhe essa arrumação. Essas etapas são importantíssimas. Manipular, desenhar e depois fazer o registro numérico. E o registro numérico a gente faz no quadrinho que indica quantos grupos de 10 foram formados
e quantos soltos nós vamos ter. Então, professor, ficamos com 3 grupos de 10 e 8 elementos soltos. Esse é o princípio do sistema de numeração decimal, agrupar de 10 em 10 e fazer os registros. Então, o que a gente tem que trabalhar agora é que o aluno compreenda o significado de cada algarismo que está escrito ali. Esse 3 aqui, ele não representa simplesmente 3 elementos, ele representa 3 grupos de 10. Então, ele vale 30. Já os soltos representam o quê? Os que ficaram soltos depois que eu fiz os grupos de 10. Eu não consigo mais formar um grupo de 10 com eles. Então, eles ficam aqui registrados. E que número eu tenho? O 38. Então, o que a gente trabalhou? O que cada algarismo significa na escrita numérica. Então, professor, retomando o que nós vimos até aqui, só para a gente se organizar um pouquinho, então, por que é importante a gente agrupar para contar? É preciso que isso fique claro para o aluno, que os agrupamentos organizam o que precisa ser contado. Eles evitam que a gente esqueça de contar algum objeto e também que conte um objeto mais de uma vez. É por isso que o homem sempre agrupa para contar. Professor, uma outra etapa do aprendizado numérico é a escrita dos números. Então, use e abuse do ditado de números. Por exemplo, dite 12, 25, 35, 65. A gente vai observar que há alunos que, por exemplo, ao escreverem o número 39, escrevem desta forma. Ou, quando escrevem o 21, escrevem desta forma. Será que o nosso aluno está errado? Ele não está errado, ele está a meio caminho do processo de apropriação da escrita numérica. Isso a gente explica por onde? Por via da própria forma como ele ouve os números. Porque vejam bem, quando ele trabalha com a sequência numérica de 0 a 10, ele fala exatamente, ele escreve como ele ouve, 0, 1, 2. Na sequência do 11 ao 19, a coisa muda um pouquinho. Por quê? Ele vai 11, 12, 13, 14, 15, mas daí para frente vira 16. Não existe 10 e 1 para o 11, como não existe 10 e 5 para o 15. Mas a partir daí é 16, 17, 18. Chega lá no 20, começa 21, 22. Então, o que o nosso aluno está fazendo é escrever como ele ouve. Cabe ao professor agir junto a esse aluno e mostrar, então, a escrita correta. Mas, torno a dizer, ele não está errado, ele está a meio caminho do processo. A gente precisa ter esse olhar e é por isso que é importante ver como o aluno faz. Não apenas o professor corrigir no quadro, mas deixar o aluno mostrar como ele fez. Professor, uma importante atividade, então, é a gente fazer com que o aluno observe regularidade na sequência numérica. Lembram-se do nosso programa anterior, que nós falamos da importância de perceber regularidades em sequências? Ele aqui vai perceber a regularidade na sequência numérica. E isso será de grande valia para que ele se aproprie, então, dessa escrita numérica. E que a gente não precise, por exemplo, ensinar o aluno a escrever até 99. Vamos ver até onde precisamos ir e, a partir dali, vamos deixar que ele faça as transferências naturais, que só ocorrerão se ele explorar as regularidades. Vamos lá, então. Vejam, como eu havia dito anteriormente, do 0 ao 9, a escrita é como ele ouve. Aí, do 10 ao 15, também. Do 16, 17, 18, 19, a coisa já vai mudando. Então, a sequência do 20, a sequência do 30. Então, olha, o 20 é o 2 seguido do 0. O 30, o 3 seguido do 0. 21, o 2 seguido do 1. O 31, o 3 seguido do 1. Ora, como seria o 41?
Se o 21 é o 2 seguido do 1, o 31 é o 3 seguido do 1, o 41, o 4 seguido do 1. Sempre importante questionar o aluno. O que ele observou? O que há de comum entre esses números? Por exemplo, quando ele olha o 25, o 35 e o 45, o que esses números têm de comum? Todos eles terminam em 5. Então, 25 é o 2 do 20 com 5. Muito aluno nosso dá, inclusive, essa explicação. É o 20 com o 5. O 35 é o 30 mais 5. E como é que se escreve? O 3 e ao lado o 5. A origem dessa escrita está lá nos agrupamentos que nós fizemos. Lembram? Função do algarismo na escrita numérica? Então, vejam como é importante que a gente realmente persiga cada etapa, tá? Fazendo o aluno agrupar, desenhar, registrar e depois, então, a questão da observação. É por essa observação de regularidades que a gente vai dar o salto para aquele aluno que escreveu o 21 como 201. Nessa primeira atividade, nós vamos fazer com que os alunos agrupem de 10 em 10. Então, ofereça, por exemplo, 36 palitos vermelhos aos alunos e peça que eles os agrupem de 10 em 10. Então, os alunos deverão pegar cada grupo de contar, separar os grupos de 10 e passar um elástico em cada grupo. Com isso, eles vão obter 3 grupos de 10 e ficarão 6 palitinhos soltos. É importante que o aluno perceba exatamente isso. A sobra, os 6 palitinhos soltos. E isso, então, vamos registrar no quadro de ordens ou no quadro valor de lugar. Por enquanto, vamos ter aqui os grupos de 10 e aqui os soltos. O nosso aluno, após a manipulação, deverá fazer o desenho, sendo que nós aqui vamos usar, né, já essas imagens. Então, foram obtidos 3 grupos de 10 e 6 elementos soltos. Essa é a base do nosso sistema de numeração decimal, o agrupamento de 10. E a partir daqui, então, vamos trabalhar com eles o conceito de dezenas e de unidades. Então, os palitos vermelhos todos são unidades. Então, nós tínhamos 36 unidades, 36 palitos. E agora, vamos fazer, então, a troca da nomenclatura. Uma vez que isso foi dito, foi ensinado a ele, né, que os grupos de 10 são dezenas. E os soltos são as unidades. Fazemos a passagem, então, para a nomenclatura. A partir daí, os alunos devem fazer o registro numérico. 3 e 6. Depois disso, faça perguntas. Por exemplo, o que significam os 6 na ordem das unidades? Que não dá para formar outra dezena, certo? Nós temos ali 6 que ficaram soltos. E o 3 na ordem das dezenas? Eles representam que nós formamos 3 grupinhos de 10. Então, quando nós perguntamos, por exemplo, para a criança, quantas unidades há? O certo é 36. Por quê? Porque são 36 palitinhos. Agora, o algarismo que ocupa a ordem das unidades é o 6. E o que isso representa? Que depois que agrupamos, ficaram 6 soltos. É fundamental frisar bem isso, o papel de cada algarismo do quadro de ordens. E não se esqueça de variar o material. Tá? Varie com o uso de dinheirinho. Então, por exemplo, a nossa dezena será a nota de 10. A nossa unidade, a moeda de 1. Se eu desfizesse esses montinhos e juntasse tudo, eu teria mais ou menos que 36 palitos. Essa pergunta é essencial, porque quando o aluno faz o agrupamento, ele não pode perder a noção do todo. Isso, se não for bem trabalhado, vai se refletir mais tarde, inclusive nos algoritmos das operações. Então, é fundamental chamar bastante atenção para isso. E também para a criação de um código. Porque enquanto o aluno está com quantidades pequenas, é fácil a gente trabalhar com os montinhos. Mas imagine quando ele tiver que representar
456. Então, o que a gente vai fazer? Adotar o código. Eu tenho 3 tirinhas. Vejam, cada grupinho desse foi substituído por uma tirinha. O nosso aluno está se apropriando de um novo código, tá? Agora, quando ele olha para um palito azul, ele não vê mais um palito, ele vê uma dezena de palitos vermelhos representados por um palito azul. Outra questão que a gente tem que trabalhar também, essa, por exemplo, porque na nota de 10, ela está representando o quê? 10 moedas. Se você trabalhar com macarrões, enfim, o que você usar de material, lembre-se sempre que há que ter um código diferenciado para o caso das dezenas e mais adiante quando estiver trabalhando as centenas. Uma outra atividade que é importante que os alunos desenvolvam é a questão de interpretar quantidades já agrupadas. Você pode usar material de contagem que você tiver. Nós vamos fazer a atividade aqui usando o material dourado. Por exemplo, dê uma quantidade já arrumada para o seu aluno. Por exemplo, eu tenho aqui 4 barrinhas, né, no material dourado. Cada barrinha representa uma dezena e 7 cubinhos. Cada cubinho representa a unidade. Pergunte aos seus alunos que número está aqui representado. Ora, se eu tenho 4 dezenas e 7 unidades, eu tenho o número 47. 4 dezenas, aqui estão representadas as 4 barrinhas, e 7 unidades, os 7 cubinhos soltos. A partir daí, faça perguntas ao seu aluno. Por exemplo, o que acontece se eu acrescentar uma barrinha a este número? Ora, para o aluno responder essa pergunta, ele terá que pensar que uma barrinha vale 10. Então, na realidade, eu estou com o número agora 57. Então, eu estou somando uma dezena. E se eu tivesse tirado uma barrinha, se eu tivesse tirado uma dezena, então, de 47, eu teria ficado com 37. Esse trabalho é fundamental, porque aí o aluno estará fixando o que representa exatamente cada elemento que a gente está utilizando, barrinha e cubinho. Agora, vamos retomar a nossa arrumação anterior, 47. E vamos perguntar ao nosso aluno o que acontece se eu, ao invés de tirar barrinhas, tirar cubinhos. Então, se eu tiro um cubinho, eu fico com que número? Eu estou tirando uma unidade. Então, eu fico com 46, certo? 4 dezenas e 6 unidades. Mas se do 47 eu tivesse a ele acrescentado um cubinho, uma unidade, então eu ficaria com 48. Percebeu, professor? Com esse tipo de atividade, a gente permite que o aluno tenha exatamente a noção do que representa cada grupo. A dezena ou os soltos, as unidades. Bom, professor, depois que os alunos tiverem feito diversas atividades de agrupamento e também de interpretação dos agrupamentos com quantidades variando até 99, nós podemos partir para a formação da centena. Então, dê para eles, já arrumado, o número 99. 9 dezenas e 9 unidades. Aí vamos perguntar, que número eu terei se eu retirar uma unidade? Eu fico com o número 98. Certo? Mas se ao 99 eu acrescentar uma unidade, opa, formei 10 unidades. Ah, mas eu não posso ficar com 10 unidades, não é? Nosso sistema é decimal.
junto as 10 unidades e formo uma dezena. Agora eu não tenho mais nenhum palitinho, nenhuma tirinha solta. Mas quando eu passei para cá, eu tinha 9 dezenas. Fiquei com 10 dezenas. Novamente, eu tenho que juntá-las e substituir por uma centena, um grupinho de 10 dezenas. Formando, então, vamos para a ordem das centenas. Tenho uma centena. Ora, a ordem das dezenas ficou sem nenhuma dezena solta. Então, novamente, eu vou ter que colocar o 0. E a centena, olha, substituo agora por uma tirinha verde. Lembrando aquele nosso código, eu tenho uma centena. Assim, chegamos ao número 100. Certo? Então, esse tipo de atividade, variando outros materiais, é fundamental para que o aluno perceba como vão se formando as novas ordens e daí a gente possa, inclusive, contar com uma transferência para as ordens que ainda estão por vir. Bom, professor, uma atividade muito boa para a gente fazer com os nossos alunos, de modo que eles se apropriem dessa questão do valor posicional, que é uma característica marcante do nosso sistema de numeração decimal, é apresentar números com a posição dos algarismos invertida. Por exemplo, que esses números representam a mesma coisa, pensa que eles representem com material de contagem. Nós vamos representar no quadro. O primeiro número, 23, ele tem 2 dezenas e 3 unidades. Certo? Então, 2 dezenas, 20, mais 3, 23. Já o número 32, ele tem 3 dezenas e 2 unidades. 3 dezenas, 30, mais 2 unidades, 32. Então, simplesmente a inversão da posição dos algarismos faz com que os números representem diferentes quantidades. Isso é importantíssimo. Isso tem a ver com o quê? Com o valor posicional, o valor que a quantidade que cada algarismo representa em função da ordem que ele ocupa no número. No caso aqui, o 2 representa 20 e o 3, 3, no 23. No 32, o 3 representa 30 e o 2, 2. A primeira atividade que nós vamos trabalhar retoma a questão da centena. Então, hoje nós vamos usar o dinheirinho. Então, dê ao seu aluno 99 reais, 9 notas de 10 reais e 9 moedas de R$1. Se eu tirar uma moeda de R$1, com quanto eu fico? Então, olha, nós tínhamos 99, tirando uma moeda, fiquei com 98. O que eu estou trabalhando? O antecessor de 99, o que vem imediatamente antes. Voltamos ao 99 e perguntamos ao nosso aluno, e se eu agora juntar mais uma moeda de R$1, com quanto eu fico? Eu agora tenho 90 mais 10, não é? Eu fico com R$100. Então, como é que eu escrevo esse número? Temos aqui o número 100. Exatamente o quê? O sucessor de 99, o que vem imediatamente após 99 mais 1. Agora pergunte para o seu aluno, e se eu quisesse representar esta quantia com o menor número de notas possível? Como é que nós faríamos isso? Ora, nós já trabalhamos que 10 não podem ficar juntos, não é? No nosso sistema.
Sempre que a gente tem 10, troca por uma unidade da ordem superior. Então, as 10 moedas serão trocadas por uma nota de 10. Por isso, 0 aqui, eu não fiquei mais com nenhuma moeda solta. Agora, as 10 notas de 10, eu vou trocá-las por uma nota de 100. Não fiquei com nenhuma dezena solta, por isso 0 na ordem das dezenas. E chegamos ao número 100. Veja que o princípio é o mesmo. Eu estou usando um novo código. E se eu poderia trabalhar com palitos, palitos coloridos, então o palito vermelho é a unidade, o azul a dezena, o verde a centena. Se eu estou trabalhando com dinheiro, a moeda é a unidade, a moeda de 1, a nota de 10 é a dezena e a nota de 100 é a centena. É importante que o aluno trabalhe com diferentes materiais. Proporcione sempre isso. Mas, continuando com o dinheiro, vamos agora expandir esse universo. O dinheiro é uma coisa que o nosso aluno sempre tem mais facilidade para compreender. Então, vejam bem. Eu havia trocado 10 notas de 10 por uma de 100. Tá? Na realidade, uma centena de reais corresponde a quanto? A 100 reais, não é? E quantas notas de 10 eu preciso para trocar por uma de 100? De 10. Então, olha, o que eu estou trabalhando? 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 100 unidades, uma centena. Então, aqui é importante o aluno perceber que em uma centena eu tenho 100 unidades. O algarismo que ocupa a ordem das unidades é o 0, o que ocupa a ordem das dezenas é o 0 e o que ocupa a ordem das centenas é o 1. É importantíssimo que esses conceitos fiquem bem aprendidos para os nossos alunos. Agora eu tenho uma nota de 100 reais. Se eu ganhar uma moeda de R$1, com quanto eu fico? 101, não é? Veja, estamos começando a construir a numeração a partir do 100. 101. Troco o 0 das unidades pelo 1. É o 100 mais 1. E a partir daí, eu vou expandindo esse universo. Se eu tivesse mais 6 moedas, eu chegaria aos 106. Vejam, vamos fazendo a sequência, tá? Crie outras situações. Por exemplo, eu tenho na carteira uma nota de 100, 2 notas de 10 e 4 moedas de 1. Que quantia eu tenho? Isso é a mesma coisa que perguntar que número eu formo com uma centena, 2 dezenas e 4 unidades, que é o número 124, que o nosso aluno também deve escrever no quadro valor de lugar. Então, torno a dizer, utilize diferentes materiais para contagem. Façam com que as crianças criem códigos para representar as dezenas e centenas. É importantíssimo que eles se apropriem desses novos códigos. É importante que eles passem por todas as etapas, que eles façam as arrumações com o material, no caso dinheiro ou palitos, que eles depois desenhem como ficou esta arrumação e, por último, que eles façam o registro. A partir daí, propõe atividades semelhantes com quantidades maiores. Vamos marcar até 499. É um bom limite para a gente estar trabalhando. E veja, você não precisa estar fazendo toda a sequência. Invista na transferência, na observação de regularidades, para que o aluno seja capaz de ampliar esse universo. É importante que o aluno também tenha domínio das dezenas exatas e das centenas exatas. Isso vai facilitar muito para ele fazer essa expansão do universo numérico. Bom, professor, uma habilidade importante do nosso aluno se apropriar é a questão de interpretar as quantidades já arrumadas de acordo com os princípios do sistema de numeração decimal. Então, por exemplo, ofereça ao nosso aluno, com material dourado, a representação do número 235. Nós estamos falando aqui o número, né? Mas pergunte para ele que número está aqui representado. Faça essa atividade com material dourado, mas também faça com outros materiais. Claro que você pode variar o número. Por exemplo, se você usar palitos coloridos, você pode fazer as 5 unidades soltas, as 3 dezenas
e as duas centenas. Vejam, aqui, cada palito colorido corresponde aqui ao nosso cubinho do material dourado. Cada grupo de 10, ou seja, cada dezena, vai representar a nossa barrinha. E cada centena, a nossa placa, certo? Nós temos aqui representado o número 235. A partir daí, faça perguntas aos alunos. Por exemplo, o que representa o algarismo 5 na ordem das unidades? É importante que ele perceba que esse 5 está aqui porque depois que ele agrupou tudo de 10 em 10, sobraram 5 unidades soltas. O que o algarismo 3 representa? Ora, quando eu tinha 235, eu agrupei de 10 em 10, eu fiz 23 dezenas, que ainda pude agrupar novamente, fazendo as duas centenas. E sobraram 3 dezenas soltas. Então, esse 3 aqui representa que quando eu formei centenas, sobraram 3 dezenas soltas. E o 2 aqui, então, representa as duas centenas formadas. Isso é importante para o aluno perceber que 3, por exemplo, é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas, mas que em 235 eu tenho 23 dezenas. Que 5 é o algarismo que ocupa a ordem das unidades, mas em 235 eu tenho 235 unidades. Isso é fundamental. O aluno precisa perceber que dentro de cada ordem que está aqui, eu tenho as ordens menores. Isso vai ser indispensável para que ele depois compreenda, por exemplo, a subtração e a divisão com recurso. Então, não deixe de fazer atividade desse tipo com o nosso aluno. Bom, professor, continuando a atividade, variando o material, agora vamos dar arrumação usando o material dourado. Então, temos aqui uma placa, 6 barrinhas e 5 cubinhos. Vamos propor que o aluno também interprete a quantidade que está aqui representada. Nós temos uma centena, 6 dezenas e 5 unidades. Temos o número 165. Agora, preste atenção na arrumação que nós vamos fazer a seguir. Observe a diferença entre as duas representações. Nesta primeira eu tenho uma placa, então uma centena, e 2 barrinhas, 2 dezenas. Com isso eu consigo representar o número 120. Já nesta arrumação, o que eu tenho é uma placa e 2 cubinhos, uma centena e 2 unidades. Então, agora eu tenho o número 102. Nosso objetivo com essa atividade é que o aluno, mais uma vez, possa perceber a questão do valor posicional. Quando o 2 está na ordem das unidades, ele representa 2 elementos, 2 unidades. Já quando ele está na ordem das dezenas, ele representa 20 elementos, 2 dezenas de elementos, ou seja, 20 unidades. Então, isso é o princípio básico do sistema de numeração decimal, a questão da posição. De acordo com a posição do algarismo no número, ele representa uma quantidade diferente de elementos. Bom, professor, agora nós vamos apresentar para você, como sugestão, um jogo que você também pode utilizar em sala de aula para ajudar seus alunos na questão da apropriação do conceito de valor posicional. É um jogo muito simples. Você precisa ter algarismos de 0 a 9 e cada aluno deverá ter, ou cada dupla, deverá ter um quadro valor de lugar, como este que nós estamos apresentando aqui. E aí você sorteia os algarismos. E o aluno deverá escrever o algarismo em alguma dessas ordens. Ganha a rodada quem tiver escrito o maior número. Então, por exemplo, digamos que eu sorteei os algarismos 4 e o meu aluno escreveu aqui. Depois eu sorteio o algarismo 1, aí o meu aluno escreve aqui.
e depois eu sorteio o algarismo 7. Se eu fosse muito sortuda, teria escrito 741. Vejam, só a mudança do 1 para o 4 fez com que eu estivesse com o número 714 e aí eu não ganhei a rodada. Mas algum aluno poderia ter feito isto. Então, com os mesmos algarismos, nós teríamos obtido diferentes números. Você percebeu? É isso que eu quero trabalhar com os meninos. A função do algarismo na composição do número. Depois que vocês jogarem, é importante que os alunos joguem diversas vezes, você deve explorar o jogo, isso é fundamental. Imagine que nós tivéssemos 367. Que carta deveria ser trocada para que o número ficasse aumentado de 2 unidades? Então, né, que ele teria que trocar o 7 pelo 9, porque eu estou fazendo um aumento de 2 unidades. Agora, para que o número ficasse aumentado de 20 unidades, ora, 20 unidades são 2 dezenas, então não precisaria mexer na ordem das unidades. Então, bastaria que eu trocasse o 6, que está na ordem das dezenas, pelo 8, certo? Então, quando eu somo a 367 2 dezenas, o que eu encontro é 387. Há várias perguntas que você poderá fazer explorando esse jogo. Use a sua imaginação. Pense no objetivo e crie situações-problema em função da situação apresentada no jogo. Bom, professor, ficamos por aqui. Até lá.